Você já parou para pensar que até depois da morte existe uma batalha pelo que Deus nos deu? Parece estranho, mas é real. Está na Bíblia. E hoje eu quero te contar algo que pouca gente sabe. O dia em que o arcanjo Miguel enfrentou Satanás, não por uma alma viva, mas por um corpo sem vida. O corpo de Moisés. Sim, Moisés, o grande libertador de Israel, o homem que abriu o Mar Vermelho, que falava com Deus face a face. Quando ele morreu, Deus mesmo o escondeu. E isso já é um mistério. Mas o que pouca gente lê está em Judas, versículo 9. Miguel e Satanás brigaram por esse corpo. Mas por quê? O que tinha de tão valioso num corpo morto? Qual era o plano do diabo? E por que Deus não deixou? Existe algo nisso tudo que fala diretamente comigo e com você. Por quê? Se o inimigo tentou usar até um corpo para enganar, imagina o que ele tenta fazer hoje com a nossa mente, com o nosso coração. Fica aqui comigo, porque essa história vai abrir seus olhos. Você vai entender que nem a morte, nem as acusações, nem as armadilhas do diabo são capazes de parar quem Deus escolhe e guarda. Eu te convido a mergulhar nesse mistério comigo agora. Presta atenção. Isso pode mudar a forma como você enxerga suas próprias batalhas. Moisés não era qualquer homem. Desde bebê, a mão de Deus já estava sobre ele. Foi salvo das águas do Nilo, criado no palácio do faraó, educado como príncipe, mas dentro dele sempre pulsou o chamado de libertar o seu povo. Quando ninguém acreditava, Moisés desafiou o maior império da época. Enfrentou o faraó, abriu o Mar Vermelho com um cajado na mão e uma fé gigantesca no coração. Ele subiu montanhas, ficou frente a frente com o fogo de Deus, recebeu as tábuas da lei. Foi profeta, juiz, pastor de um povo inteiro. Ele viu milagres que ninguém mais viu. Mas, mesmo assim, era humano. E como todo humano, falhou. Em um momento de raiva, quando deveria apenas falar com uma rocha para dela sair água, ele feriu a rocha com o cajado. Pode parecer pequeno, mas para Deus, obediência é coisa séria. Por causa desse detalhe, Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu de longe, mas não pisou nela. É forte pensar nisso, não é? Um homem tão grande, mas que pagou um preço alto por um erro pequeno. Isso mostra que Deus leva a sério cada detalhe da nossa caminhada. Ainda assim, Deus não abandonou Moisés. Ele continuou sendo seu servo amado. E mesmo depois de morto, seu nome ainda ecoava a promessa. Moisés nos ensina que podemos ser imperfeitos, mas se fomos escolhidos, Deus não desiste. Ele transforma até nossos erros em lições que atravessam gerações. Quando Moisés fechou os olhos pela última vez, algo extraordinário aconteceu. Deus mesmo cuidou do seu sepultamento. Não teve multidão chorando, não teve cortejo, não teve túmulo marcado com pedras ou monumentos. A Bíblia diz que o Senhor o sepultou em um vale em Moabe, mas ninguém sabe exatamente onde fica. E ninguém nunca encontrou. Sabe por quê? Porque Deus sabia o coração do povo. Israel tinha uma tendência perigosa de transformar tudo em ídolo. Uma serpente de bronze virou objeto de adoração. Imagine o corpo de Moisés, o maior líder que eles já tiveram. Deus, em sua sabedoria, escondeu o corpo para proteger o legado. É como se ele dissesse: vocês precisam de mim, não de um túmulo. Esse enterro secreto revela um Deus que cuida até nos detalhes que ninguém vê. Enquanto o povo chorava a perda, Deus colocava uma proteção invisível sobre aquilo que poderia se tornar uma armadilha. Nenhuma relíquia, nenhum lugar sagrado, nada que pudesse virar objeto de culto. Só um mistério. E até hoje é assim. Tem coisas que Deus esconde de nós porque nos ama. Ele sabe que nosso coração é enganoso. Sabe que podemos idolatrar pessoas, lembranças, lugares. Por isso, Ele fecha portas, oculta caminhos e enterra certas coisas no silêncio, para que nossa fé fique nele e não em símbolos. O túmulo escondido de Moisés é prova de que, até depois da morte, Deus guarda aquilo que é dele. Mas nem tudo ficou em silêncio. Enquanto o corpo de Moisés estava oculto na terra, algo grandioso acontecia no mundo invisível. A Bíblia revela, em Judas versículo 9, uma cena que poucos conhecem.
Satanás apareceu para reivindicar aquele corpo. É isso mesmo. O diabo não ficou satisfeito em ver Moisés morto. Ele queria mais. E ali, no reino espiritual, surge Miguel, o arcanjo guerreiro de Deus, para barrar essa investida. Pensa nisso. Um confronto direto entre Miguel e Satanás, não por uma alma viva, mas por um corpo sem vida. O que parecia inútil para alguns era valioso para o inimigo. Essa batalha mostra como o diabo é astuto. Ele sabia o peso que Moisés tinha para o povo. Sabia que aquele corpo poderia virar armadilha. E foi lá, na calada do invisível, tentar roubar aquilo que Deus havia escondido. Mas ele não contava com a autoridade de Deus sobre a vida e até sobre a morte dos seus servos. Miguel não apareceu ali por acaso. Ele foi enviado para proteger o que Deus tinha decidido guardar. E não foi uma briga de socos, foi uma guerra de autoridade. É aqui que o mistério começa a ficar mais profundo. Se Satanás queria tanto aquele corpo, é porque existia algo muito maior em jogo. Algo que não era só sobre Moisés, mas sobre o legado dele, sobre o povo, sobre o futuro. E Miguel estava lá, firme, para mostrar que nem na morte Satanás tem a última palavra. Por quê, afinal, Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Não era só por vingança ou por capricho. Havia 3 motivos muito claros que revelam a astúcia do inimigo. Primeiro, impedir a glorificação de Moisés. Séculos depois, lá no Monte da Transfiguração, Moisés aparece vivo, ao lado de Elias, conversando com Jesus. Era uma prova de que ele foi orado por Deus, mesmo não entrando na terra prometida em vida. Satanás queria atrapalhar isso. Queria que o passado de Moisés fosse manchado, que ele não fosse lembrado como um homem de fé, mas como alguém condenado pelos seus erros. Segundo motivo, gerar idolatria entre o povo. Se o corpo fosse encontrado, Israel poderia ter transformado o túmulo num lugar de peregrinação, um altar de adoração. E Deus não divide sua glória com ninguém. O diabo sabe disso e tenta desviar nossa adoração de todas as formas. Terceiro motivo, acusar Moisés diante de Deus. Satanás é o acusador. Ele queria usar os pecados de Moisés como munição, apontar falhas, abrir brechas espirituais. Se ele conseguisse provar que Moisés era indigno, ele semearia dúvida no coração do povo. Se até Moisés falhou, será que Deus é mesmo justo? Essa é a estratégia do inimigo até hoje, nos fazer olhar mais para nossos erros do que para a graça de Deus. Mas o que ele não contava era com o selo do Senhor sobre a vida e até sobre a morte de quem ele escolhe. No auge dessa disputa invisível, Miguel, o arcanjo, mostra como se vence uma batalha espiritual de verdade. Diante de Satanás, ele não chegou gritando, não lançou golpes, não fez discursos longos. A Bíblia é clara. Miguel não ousou lançar acusação pessoal contra o diabo. Em vez disso, ele disse apenas uma frase poderosa: "O Senhor te repreenda." Isso diz tudo. Miguel era forte, é um dos principais príncipes do exército celestial, mas ele sabia que a vitória não vinha da força dele, vinha da autoridade de Deus. E aqui está uma das maiores lições dessa história. Às vezes, a gente acha que precisa discutir, brigar, provar tudo na força do braço. Mas, no mundo espiritual, quem vence é quem se posiciona debaixo da autoridade do Senhor. Miguel se submeteu. Ele não usou sua própria glória angelical. Ele usou o nome do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus fala, o diabo cala. Foi assim naquele dia. Satanás não teve mais argumento. Não teve mais como tocar no corpo de Moisés. Não teve mais como manchar o legado de um servo que, mesmo imperfeito, era guardado por Deus. Essa batalha silenciosa entre Miguel e o diabo é uma janela para o que acontece também nas nossas lutas hoje. Tem horas que não é sobre gritar mais alto, é sobre se colocar debaixo da palavra de Deus. Porque quem tem a última palavra é Ele. Sempre foi, sempre será. No fim dessa batalha celestial, a vitória ficou clara. O corpo de Moisés permaneceu protegido, escondido, intocável. Satanás falhou em seu plano maligno de corromper o legado daquele homem que,
mesmo com falhas, foi escolhido por Deus para liderar um povo inteiro. Essa vitória não foi conquistada por força ou violência, mas pela autoridade divina proclamada por Miguel. O corpo que poderia ter se tornado um símbolo de idolatria ou acusação permaneceu guardado, protegido pelo selo do próprio Deus. Essa proteção é uma prova poderosa de que o plano de Deus jamais pode ser frustrado, nem mesmo pelas investidas mais astutas do inimigo. O túmulo oculto de Moisés é uma muralha invisível contra a corrupção espiritual. Satanás tentou usar tudo o que tinha para manchar o nome de um servo fiel, mas foi silenciado. Essa história nos lembra que Deus é soberano, que Ele protege seus escolhidos, mesmo quando ninguém mais pode ver ou entender o que acontece por trás dos bastidores espirituais. A vitória do céu não é apenas sobre um corpo, mas sobre o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Quando Deus está no comando, nem a morte, nem o passado, nem o acusador tem poder para apagar aquilo que Ele decidiu guardar. Essa verdade nos dá força para enfrentar nossas próprias batalhas, confiantes de que a proteção divina está ativa, visível ou invisível, hoje e para sempre. Essa história que poucos conhecem traz uma lição que fala direto para a nossa vida hoje. Primeiro, Deus protege os seus, não só enquanto estamos aqui, mas até depois da morte. Isso mostra o quanto somos valiosos para Ele, mesmo com todas as nossas falhas. Se Ele cuida assim de Moisés, que foi humano, que enfrentou erros, quanto mais vai cuidar de você e de mim. Também aprendemos que a idolatria é um perigo real e atual. O inimigo quer que a gente desvie o olhar do que realmente importa, Deus. Ele tenta nos prender em lembranças, pessoas ou até objetos, para roubar nossa fé pura. Mas a verdade é que só Jesus merece nossa adoração. Por fim, essa batalha invisível entre Miguel e Satanás nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que acontece, existe uma autoridade maior lutando por nós. O inimigo pode parecer forte, mas Deus é soberano. Ele tem poder para nos proteger, para silenciar acusações e para garantir que o plano dele se cumpra. Por isso, não podemos desistir, não podemos perder a fé, mesmo nas lutas mais difíceis. O Senhor está no controle, e Ele está do nosso lado. Que essa verdade fortaleça seu coração, que você possa descansar nessa proteção divina e caminhar confiante, sabendo que, em todas as batalhas, visíveis ou invisíveis, a vitória já está garantida por Deus. Chegamos ao fim dessa história poderosa, mas a mensagem que ela traz precisa continuar viva no seu coração. Lembre-se, o mesmo Deus que guardou Moisés está guardando você hoje. O Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo quando não vemos as batalhas acontecendo. Por isso, eu te convido a afirmar essa verdade na sua vida. Confie na autoridade de Deus, não se deixe abalar pelas acusações do inimigo e mantenha sua fé firme, porque quem tem a última palavra é o Senhor. Se essa mensagem tocou você, não guarde só para você. Curta o vídeo para mostrar que quer mais conteúdo que fortaleça sua fé. Compartilhe com amigos, familiares, com quem precisa ouvir que Deus protege até depois da morte, que a vitória é dele. E não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar vídeos que vão te ajudar a crescer na fé, a entender a Bíblia de forma profunda e humana e a se fortalecer em qualquer luta espiritual. Aqui, a gente caminha junto, aprendendo a viver com coragem e esperança. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que essa palavra seja um escudo na sua vida, que você possa repetir sempre: o Senhor me repreenda. Que Deus te abençoe, te proteja e te dê forças para continuar firme na caminhada. Até o próximo vídeo, onde vamos mergulhar em mais verdades que transformam. Deus abençoe.